Rainha africana, Brasil que é sul-americana, poderosa do meu trono, eu não tenho dono. Olá, Yalodês! Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa semanal Yalodês em Pauta. E hoje nós temos a honra de receber doutora Sheila Hollenberg e vamos bater um papo com essa mulher multifacetada que é mãe, advogada, que é mestra, que é doutora, que é pesquisadora. Ela é um estouro, um pipoco do trovão, assim, de tantas atribuições. E vamos falar um pouco também sobre urbanismo, sobre direito à moradia, sobre racismo ambiental, porque as Yalodês é isso. Nós falamos sobre diversos temas. Então, você que conhece alguém, que tem um vizinho, que teve a sua moradia negada por conta de uma obra, vamos entender um pouco hoje como é que funciona esse universo do direito ambiental, da urbanização. O que é isso? O que é essa história de urbanização? Doutora Sheila vai trazer muito bem aqui para a gente. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa Yalodês em Pauta. Fale um pouco da senhora, da sua trajetória. Quero agradecer já a sua participação, por ter aceitado esse convite. Doutora Sheila, que também é um Yalodê, viu? Então, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, doutora Caliane, pelo convite. E eu já vou começar, né, fazendo agradecimento, porque às vezes agradecimento, quando a gente se empolga muito na conversação, a gente esquece. Então, primeiro dizer que você é inspiração, né, sua trajetória, sua carreira fortalece não só a mim como Yalodê, mas eu imagino que todas as Yalodês que participam vão muito por conta de você, a sua pessoa. Agradeço muito pelo convite de poder vir aqui expor um pouquinho sobre minha trajetória, um pouquinho sobre a minha pesquisa e tratar desse tema que é tão importante e que me atravessa desde a graduação, que é a questão do direito fundamental à moradia. E que, por ser uma demanda tão urgente e uma demanda que, quando concretizada, traz também a concretização de outros direitos, ela se coloca como sendo necessária a discussão atual, mas que é histórica e é uma questão ancestral, que fala sobre nós, que fala sobre o nosso povo. Então, eu me sinto muito agraciada pela oportunidade. Eu que agradeço, fico até emocionada de saber que posso estar compartilhando com uma mulher tão potente como você, né? Então é uma honra para as Yalodês ter você como membro, como uma Yalodê. Mas, doutora, me diga uma coisa. Essa temática da moradia é algo que, de fato, traz muito da nossa ancestralidade. Porque se formos para o processo histórico, nós somos arrancados de África, né? Os nossos ancestrais foram. E aí, hoje, acaba se perpetuando, de certa forma, essa coisa da moradia, de que sai daqui, vai para ali e modifica uma coisa, ele está dando garante direito, né? Mas diga para a gente, assim, o que foi que lhe motivou a trazer para essa área, enquanto advogada, os estudos sobre, né, o ambientalismo, o racismo ambiental, essa questão toda da moradia? De início, logo na graduação, estudando direito administrativo e direito constitucional, uma informação me chamou muita atenção, que era a vedação constitucional ao uso capião de bens públicos. Então, eu sempre, partindo da perspectiva de que o bem público é o bem da maioria do povo, eu me questionei por que necessariamente existia essa vedação. E muito motivada pela perspectiva de que a questão da moradia, sabendo que é um direito fundamental, e que ela não era abarcada, né, o direito não é concretizado, na verdade, para todas as pessoas, especialmente as pessoas vulnerabilizadas, me questionava o porquê. E aí eu passei a estudar desde a graduação quais as justificativas para essa vedação, sempre associando com a possibilidade ou a impossibilidade de concretização do direito à moradia. E aí, no mestrado, eu levei essa pergunta, as minhas perguntas de graduação que não foram respondidas pelo direito civil, pelo direito administrativo, pelo direito constitucional. Eu tive a oportunidade de propor um projeto questionando a partir de uma perspectiva não só mais do direito, mas a partir de uma perspectiva interseccional, interdisciplinar, na verdade. Que foi no programa de Política Social e Cidadania da Universidade Católica de Salvador. E aí, a partir desse meu questionamento de se seria possível realmente a gente concretizar o direito à moradia das pessoas vulnerabilizadas a partir do uso do solo
de propriedade, inclusive da União, dos estados e dos municípios, é que eu pude entender que falar sobre terra é muito mais complexo e vai muito além de falar sobre direito. E somente no mestrado, terminando o mestrado, né, que aí eu fiz a pesquisa sobre função social da propriedade pública e o direito à moradia, eu pude entender que eu precisava de ir além para questionar a questão do acesso à terra. Eu precisava procurar um suporte realmente a partir da pesquisa com relação à questão racial. Então, só conseguir enfrentar, pensar de forma mais complexa e mais melhor articulada a questão do direito à moradia, quando pensa também quem são essas pessoas vulnerabilizadas, que muitas vezes elas se movimentam quando estão em coletividade, que são, como é que elas se movimentam, como se caracteriza uma luta social, o movimento social, quando é que ele se constitui, é que eu pude entender que falar de território é falar sobre questões raciais. Maravilha, perfeito, perfeito. Não tem como, porque quem são as pessoas, né, que estão com problemas em estarem presentes nos seus territórios, essa questão do pertencimento. E a questão do racismo ambiental, como é que ele entra aí nessa seara? Quando a gente pensa em racismo ambiental, muitas vezes a gente pensa no racismo ambiental através de uma perspectiva de que pensa logo nas catástrofes ambientais só, para explicar o racismo ambiental. E é para além disso, não é só. Quando a gente fala em racismo ambiental, e a gente vai ler o conceito, a gente vê que é o efeito, especialmente das questões ambientais, sobre populações vulnerabilizadas. E quem é essa população vulnerabilizada? Geralmente são povos, né, afrodescendentes. A gente vê muitos quilombolas quando a gente lê essa perspectiva racial, a população quilombola. A gente vai ver também muito a população indígena. Então, são a essas populações vulnerabilizadas que são atribuídos efeitos deletérios de uma má gestão do solo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a gente vê que o movimento contra o racismo ambiental, ou que se pensou o racismo ambiental, foi trazido dos Estados Unidos, né, de forma mais marcada, né, a partir das histórias norte-americanas, a gente vê o questionamento de por que as indústrias traziam para essas populações que viviam ali no entorno das indústrias, o solo poluído, a água poluída, era a eles ofertado os prejuízos das produções industriais. Então, a partir dessa análise, a gente vê que a ocupação do solo também tem relação com essa questão do racismo ambiental, porque é sempre delegado ou destinado às populações vulnerabilizadas que têm raça, né, que têm cor, que têm gênero, ficar a essa população que sobram os efeitos deletérios. Então, não é só sobrar, é destinar. Quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa gestão pública, a gente tem que racionalizar sobre isso. E se não racionaliza, é porque você sabe para quem está sendo destinado certas funções. Então, eu acho que a partir daí, que foi pensar em território, para mim, implicava pensar como é que esses efeitos atingiam esse tipo de população. É a população que é marginalizada, historicamente, porque elas acabam construindo a sua moradia. Realmente, normalmente se privilegia morar perto do trabalho. E morar com qualidade perto do trabalho é privilégio branco. Acaba que para a população negra estar perto do trabalho, do local da escola do seu filho, onde tem serviços, ela acaba estando em imóveis, né, no território mais insalubre. Então, essa é a relação entre direito à moradia e racismo ambiental. É entender que é a população negra e indígena que é atribuída realmente os efeitos deletérios da questão ambiental e a ocupação do território. Perfeito. Abordagem importantíssima, que às vezes a gente não se dá conta com essa questão da distância do trabalho, com a questão das obras que ocorrem no entorno, né, dos locais que as pessoas residem. E aí que entra também a questão da urbanização. O que é esse processo de urbanização? Quando a gente vai pegar Salvador, é uma cidade, né, que a gente aprende na época da escola, que é a cidade alta, cidade baixa, mas Salvador ela foi uma cidade inicialmente planejada
pelo colonizador, mas que girava muito em torno aqui do centro histórico. Né? Mas aí a proporção que a cidade vai crescendo, isso vai tomando uma desproporção. Né? Então, como é que Salvador é organizada nessa perspectiva da urbanização e que isso hoje, de certa forma, reverbera na forma como a cidade ela é organizada? Caliane, se a gente fizer uma análise histórica da cidade de Salvador, a gente vai dizer, por exemplo, que a cidade de Salvador inicialmente não é uma cidade planejada. A gente tem exemplos mais objetivos e concretos de cidades planejadas. A gente vai falar, por exemplo, de Aracaju, Sergipe. A gente vai falar de Brasília, Distrito Federal, que são cidades que foram pensadas antes de serem construídas, necessariamente. Mas eu acho que essa ideia de planejamento é uma ideia muito idealizada. Quando a gente fala em direito urbanístico e urbanismo do Brasil, quando a gente consegue perceber que a gente tem uma tradição de importação, muitas vezes, de projetos eurocêntricos, né, eurocentrados, trazidos da Europa para tentar se concretizar aqui no Brasil. E sem entender a realidade e as necessidades da população local. Aqui em Salvador, especificamente, a gente vê que as construções elas foram feitas, né, os projetos arquitetônicos foram desenvolvidos realmente sem se pensar nas necessidades das populações. E o que a gente vê quando a gente analisa especificamente a questão da moradia de famílias vulnerabilizadas, né, da maioria da população, a gente vai ver que não existe um projeto específico para esse tipo de família, da população trabalhadora. Nos últimos anos para cá é que a gente vê a questão da habitação especificamente, mas a gente está vendo alguns projetos que também são ainda colados na realidade e da necessidade das populações, e que muitas vezes acabam sendo subutilizados. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma ocupação da cidade que a gente diz que pode ser entendida como desorganizada e conflituosa. E quando a gente pensa em conflito, e aí que se coloca de forma escancarada a questão racial. Porque o que está sendo pautado é a população exigindo a concretização de seus direitos e tentando ocupar os espaços para ter seus direitos fundamentais, os direitos básicos, né, concretizados, que é o direito ao trabalho, direito à educação, direito à moradia, direito ao lazer, que a gente não fala para a população pobre, né, direito à cultura. E como fazer isso e custear tudo isso estando longe do local de trabalho. Então, o que a gente vê historicamente é isso, é a população tentando concretizar seus direitos básicos, morar perto do trabalho, e muitas vezes tendo que ser deslocada e removida para que ele consiga concretizar minimamente, pelo menos, o direito fundamental à moradia. E aí a gente vai ver, muitas vezes, historicamente, muitas famílias reunidas e se movimentando reunidas por terem sido ou deslocadas ou porque suas necessidades de moradia e as interligadas não estão sendo concretizadas mais naquele território, estão tendo que mudar espacialmente. E sempre nessa tensão, esse conflito, não só especialmente com os projetos e macroprojetos, que são encampados, inclusive, pelos nossos governantes. Maravilha, maravilha. Que bate-papo potente, que informação importante que nós estamos trazendo aqui hoje, né? É mais essa ideia de trazer a reflexão, de trazer o conhecimento. Tá ótimo aqui, mas vamos ter que dar uma parada. Daqui a pouco nós vamos voltar, vamos ali tomar um cafezinho, beber uma água. Mas antes quero aqui agradecer ao espaço Vale do Dedê, que é onde nós estamos gravando. Vale do Dedê, que é uma casa também que recepciona eventos. Então, se você quiser fazer seu evento, venha para o Vale do Dedê. Vamos ali e daqui a pouco volto. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Yaludez em Pauta. Hoje, tratando sobre o tema racismo ambiental, direito à moradia, com a doutora Sheila Hollenberg. E aqui, para lembrar que o nosso programa vai ao ar
às sextas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, às 19 com a reprise. Se você perder sexta, você assiste sábado. Na TV Quirimurê, canal 10.3, a TV que você se vê. Retomando aqui a nossa conversa, doutora, vamos falar um pouco sobre o protagonismo feminino. Eu sei que você é uma Yalodê, que faz parte de coletivos e tal. Como é fazer parte de coletivos de mulheres? O que é que você pensa sobre essa questão da união entre mulheres? Kalina, essa pergunta é muito interessante porque fala sobre mim, fala sobre a minha pesquisa e sobre as necessidades da gente estar realmente tombado para atuar, inclusive. Hoje eu faço parte da Ioladez, mas eu faço parte também da Black Sister in Law. Foi a oportunidade única estar junto de mulheres que trazem essa inspiração a partir de suas histórias e trajetórias. Mas quando eu penso em mim, advogada, atuante, eu penso muitas vezes em estar só. E eu acho que a advocacia se apresentou melhor para mim. E a minha atuação hoje é melhor, porque eu consigo ter essas trocas com pessoas que são inspiradoras e que estão na militância, na vivência, com experiências únicas, mas particulares, né? Mas também muito aproximadas a minha trajetória em si. Eu me vejo nessas pessoas, eu me vejo nessas mulheres, isso me fortalece a cada dia. E quando eu penso também, não só na advocacia, eu penso na pesquisa. Essa trajetória dentro da instituição, a gente sabe que as instituições, tanto as públicas como as privadas, mas as instituições acadêmicas em si, elas ainda são muito brancas, né? Espaço da branquitude. Eles são espaços que foram pensados, né, para a branquitude. E a gente estar lá, eu acho que é subversivo. E só estar lá é enfrentamento. E quando a gente consegue se associar, entrelaçar e se ver a partir dessas nossas colegas junto, na militância junto, ali no coletivo, a gente, inclusive, consegue repensar as nossas trajetórias e das nossas pesquisas. E foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Só no mestrado e pensando de forma interdisciplinar, encontrando as minhas, me vendo dentro da academia e tentando entender melhor a problemática da habitação a partir dessa perspectiva de a quem que se exige a concretização desse direito para o melhor viver, é que eu entendi que caminhar junto fortalece diversas frentes. Perfeito. Acho que é isso. Juntos somos mais fortes, né? Essa ideia, né, do luto, de que uma coisa puxa a outra. Acho que a gente consegue se fortalecer muito, principalmente dentro da advocacia, que é como você bem falou, é uma profissão solitária. Então, estar nesses grupos, nesses coletivos, são importantíssimos. Mas eu sei que você também é coautora de um livro chamado Direito Negro Referenciado, e tem grandes nomes da advocacia e grandes pesquisadores, e você é uma delas. Fala um pouco sobre o livro e essa perspectiva também de dar visibilidade a autores negros, né? Participar do Negro Referenciado foi justamente uma oportunidade que surgiu desse processo de acompanhamento. Foi um convite de uma amiga minha que é muito próxima, que esteve comigo no curso de pós-graduação, no curso do doutorado, que é Germana Pinheiro, que hoje ela é uma das coordenadoras, né, do Negro Referenciado. Não só dela, mas foi um encontro também com o Antônio Pedro, que também é um dos organizadores do livro. E eu pude, a partir desse projeto, trabalhar um pouquinho da questão do racismo ambiental, que é um dos capítulos do livro, e me fez entender que até para a gente publicizar tudo que a gente produziu dentro da academia, pode ser muito mais interessante se a gente fizer de forma coletiva, se a gente fizer junto com os nossos. Então foi um percurso muito interessante. E, inclusive, se não me engano, eles já estão na edição 6, e continua nesse mesmo processo de pensar o direito a partir de referências, não só as referências negras, né, de autores negros, a gente produzir a partir dos nossos ancestrais, da escrita dos nossos ancestrais, por exemplo, mas também da gente problematizar as questões de vida ou as perguntas que a gente traz nos nossos projetos de pesquisa ou de nossos artigos científicos,
a partir dos nossos e para nós, buscando diálogo com o nosso povo mesmo. Então, foi uma experiência única. Nesse livro, como eu já disse, eu trato a questão do racismo ambiental e o conceito de racismo ambiental, e vou trabalhar também a questão do direito à moradia. E coloco vocês à disposição, inclusive, né, porque é uma iniciativa em que qualquer pessoa que queira colaborar e que tenha uma produção interessante para poder participar, está aberta. Perfeito. É interessantíssima essa questão da pesquisa acadêmica, da gente fazer os nossos recortes, como o Conceição Evaristo nos fala das sobrevivências. Então, assim, por mais que se tenha de ter uma imparcialidade, eu acho que hoje já nem tanto, né, no campo da pesquisa, nós precisamos levar as nossas questões subjetivas, porque na academia, ali é o forno onde as coisas são forjadas, né, ali que tudo vai ser moldado. Então, é importante levarmos essas nossas temáticas, enquanto pessoas negras, para esse ambiente acadêmico. E você, como uma mulher da academia, conta pra gente como é essa coisa dessa dinâmica de você estar presente hoje nesse ambiente. Qual é a importância das universidades de estarem, né, nessas comunidades, principalmente com essa temática voltada para a questão da moradia? Porque a gente entende que as pessoas elas se aglutinam, é do ser humano, né, essa coisa do coletivo, da organização do próprio movimento social, do próprio movimento de luta pela moradia. Nós temos aí o Movimento Sem Teto, tem outros movimentos que se organizam por moradia aqui em Salvador, e, né, e até a nível nacional. Mas a universidade, qual é o papel da universidade nesse caso, né? A importância, porque tudo começa do pesquisador que leva a provocação, do professor que quer, né, se aprofundar naquela temática e orientar, mas a universidade, enquanto instituição, ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Traz um pouco disso para a gente. Isso. Essa pergunta, ela abre um leque para que eu possa trazer algumas das minhas experiências dentro da academia, inclusive. Quando eu entrei no mestrado, eu lembro de uma colega minha, Aline, que o desafio dela, ela se colocou como desafio logo no mestrado, foi trabalhar exclusivamente com autoras negras. Então, foi um processo muito interessante, porque ali, mesmo ela não trazendo essa ideia de forma objetiva para os seus pares, os colegas, ela se tornou um exemplo. Gente, realmente, quantas autoras negras tem aqui no meu trabalho? Existem autoras negras no meu trabalho? Então, quando a gente se movimenta nesse sentido, a gente acaba, mesmo de forma indireta, impulsionando reflexões, inclusive nos nossos pares. E aí eu vou falar também da experiência de estar me provocando a pensar os movimentos sociais. Porque quando a gente questiona a quem precisa concretizar o direito à moradia, a quem é necessário concretizar de forma mais urgente o direito à moradia, a gente tem uma persona. A gente normalmente vai falar de mulheres negras. São as mulheres negras que é negado o direito de efetividade desse direito, de concretização desse direito. E aí a pergunta é, como é que elas se movimentam? Elas se movimentam. Elas já conseguem minimamente concretizar esse direito na realidade? Essa foi a minha pergunta também, e foi a partir daí que eu consegui direcionar o meu olhar para esse questionamento e me oportunizei a refletir sobre como é que o movimento de luta à moradia ele se compõe, ou ele se movimenta. Então a gente vê realmente, majoritariamente, mulheres negras na frente, impulsionando esses movimentos sociais. E eu me questionei como é que as instituições que se dizem que estão atreladas ao poder judiciário, ao sistema de justiça, elas se movimentam para dar visibilidade a essas demandas e elas se movimentam para tentar estar junto aos movimentos sociais nessa busca de concretização desse direito. E aí eu me vi diante do Ministério Público do Estado da Bahia e me vi diante da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E quando a gente vai falar de pessoas que têm representação e visibilidade hoje aqui no Estado da Bahia, dentro desses órgãos, a gente vê mulheres. A procuradora é a defensora pública. E a Defensoria Pública do Estado da Bahia, especialmente, ela tem núcleos específicos que vão trabalhar com a questão da moradia. A gente tem, por exemplo, projetos lindíssimos relacionados a moradores de rua, o Pop Rua, por exemplo. Eu consegui participar de um grupo de trabalho que era a ideia de construção de uma cidade antirracista,
trazer essa proposta de pensar o direito urbanístico a partir dessa perspectiva, que não é pensado de forma geral, né, digamos assim. E isso foi um movimento dentro da academia que me foi levando a refletir, a tentar me aproximar e vendo que não são só mulheres que demandam, mas são às vezes as mulheres que se sensibilizam, são as mulheres que estão na frente, mas infelizmente quem vai julgar majoritariamente é um homem branco que vai estar sentado na cadeira, né, para analisar esses processos judiciais. Então, por isso que quando eu faço meu trabalho de doutorado, eu trago a ideia do conflito, né, direito, racismo e construção conflitiva do espaço urbano. Porque quem demanda tem rosto, tem cara, mas quem julga também tem rosto, tem cara, tem raça. E tem né? cor, né? Tem cor. Tem cor, tanto quem julga como quem está desprovido do direito à moradia. Então, essa não tem como não trazer a questão racial, porque as pessoas que sofrem com o racismo ambiental, que sofrem desapropriações e que são indenizadas, talvez, de uma maneira que não garanta esses direitos efetivos, tem cor. E quem faz o julgamento também tem cor, e quem faz as escolhas políticas também tem cor. Então, não tem como a gente não trazer a questão racial. Independente da questão social, porque nós sabemos que existe a classe, mas existe uma questão de cor, né, uma questão racial aí, que ela é muito forte. E aí, na sua tese de doutorado, você traz isso muito bem, né? Fala um pouco sobre essa questão do bairro da Paz, antigamente era Malvina, né? Mandar um abraço aí pro pessoal do bairro da Paz. E teve esse processo de desapropriação. Como é que se configura? Como é que funciona esse processo? Porque aí tem algumas pessoas que falam, mas o Estado me paga um aluguel social, né? Tem a questão da indenização. Como é que você, enquanto pesquisadora, conseguiu perceber esse universo? A minha pesquisa foi voltada, Kaline, para análise da ação civil pública que encampou questionar esse projeto, um projeto de macrodrenagem dos rios Mangabeira e Jaguaribe. E esse projeto foi desenvolvido e implementado pelo governo do estado da Bahia. E para que esse projeto de macrodrenagem ele fosse executado, era necessário, se colocou como sendo necessária, né, a remoção de centenas de famílias que moravam no entorno. Essa remoção, ela foi feita como são feitos, né, realmente os projetos, a gente vê como sendo a lógica de produção desses projetos, macroprojetos urbanísticos, sem escutar as populações que vão sofrer os efeitos deletérios, que é aquilo que a gente está falando sobre a questão do racismo ambiental. E essas famílias foram, durante o decorrer do processo, sendo realmente informadas que seriam removidas e que teriam uma indenização paga pelo governo, que seria melhor ela aceitar logo, antes mesmo de procurar direitos ou ouvir, porque senão ou só seria aquele dinheiro ou não seria nada, ou quem sabe seria um apartamento, um imóvel em Cajazeiras, né? A gente está falando de não só famílias do bairro da Paz, mas do entorno, quilômetro 17, Vila Romana, então é uma região muito grande que é um território de especulação imobiliária que a gente vê que tem uma sobrevalorização muito grande do valor do metro quadrado ali. Além desse projeto de macrodrenagem, a gente vê uma questão da revitalização da orla, outros processos envolvidos, como o metrô de Salvador, o desenvolvimento do metrô para aquela região. E hoje, na verdade, a pesquisa ela veio, né, o processo, a ação civil pública ela é de 2020. Então, foi justamente no período do pico da pandemia que a gente vê essas famílias serem removidas. No momento em que se diz fique em casa, essas famílias estavam sendo botadas literalmente para fora de casa. Pegas no susto, sem saber como se movimentar, mas elas já tinham forma de se comunicar, porque elas já tinham associações de bairro, já tem movimentos locais e que vieram se fortalecendo ali, né, dentro desse processo violento de remoção. E aí a gente vai falar da importância da academia também junto a esses processos. A universidade, nesse caso, um grupo de pesquisadoras da Universidade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Salvador já estava junto com a comunidade pensando em projetos de habitação social. E aí foi acionada pelas comunidades para questionar o que a gente faz, como é que vocês podem me ajudar. E aí a Universidade Católica de Salvador, na pessoa da professora Aparecida Teixeira, da professora, uma das professoras, né, principais relacionadas com esse projeto,
elas foram acionadas pela comunidade e entraram em contato com o Ministério Público, que já deveria estar junto ao governo do estado da Bahia para acompanhar a implementação do projeto de macrodenagem, mas também foi colocado como se tivesse uma situação de surpresa. Participou, né? As famílias estavam por isso que motivou também a ação civil pública. Antes disso, teve um inquérito aberto pelo Ministério Público que tentou ouvir como é que esse processo ia se desenvolver e como é que essas famílias iam ter o seu direito de moradia garantido nesse processo. Não foi suficiente, teve realmente que foi necessário entrar com a ação civil pública para que o judiciário decidisse sobre, e a Defensoria Pública do Estado da Bahia ela também foi convidada para poder participar desse processo, inclusive por uma movimentação do grupo de pesquisa, né, questionando como é que a Defensoria Pública também não está envolvida ainda nesse processo. Então a gente vê como é fortalecedor os movimentos sociais estar junto com as universidades também. Porque você sabe que existe o Poder Judiciário, você sabe, os movimentos sociais sabem que existe o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas não sabe necessariamente como é que se movimenta no sentido de despertar para que esses órgãos tentem ver as suas demandas, tentem acolher as suas demandas. E aí, esse é o caminho, né, da gente estar junto às instituições, junto às comunidades, logicamente, a partir das comunidades e suas demandas, tentando o enfrentamento e provocando diversos órgãos e instituições. Maravilha, doutora. É isso que nós precisamos trazer para a população. Esse tipo de informação, porque às vezes as pessoas não sabem nem a quem procurar, né, para onde ir. Mas eu vou dar uma paradinha aqui, porque nós temos informações importantíssimas no próximo bloco, que é sobre como procurar. É assim, chegou, o Estado chega e diz que você vai ter que sair, vou te dar uma indenização e um aluguel aqui, e está resolvido. Não, o direito está aí para isso. A doutora Sheila tem que orientar a gente a seguir o caminho, né, correto, com as informações que estão sendo passadas. Então eu vou ali tomar uma aguinha, um cafezinho, e daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Yalodez em Pauta. Hoje tratando sobre direito à moradia, sobre racismo ambiental, com a doutora Sheila Hollenberg, que está aqui compartilhando conosco seu conhecimento, trazendo informações de qualidade para a nossa população. Doutora, voltando à temática do bloco anterior, de que maneira as pessoas podem agir quando acontecem esses tipos de situação? Vai ter uma microdrenagem, vai passar uma obra aqui, né? Nós recebemos aqui uma intimação, uma citação falando sobre a desapropriação. Como é que as pessoas podem agir? A quem procurar? O que pode ser feito juridicamente? Geralmente, quando a gente está falando de projetos urbanísticos, né, encampados pelo poder público, a gente tem que, de início, pensar na atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública. O Ministério Público, minimamente, para acompanhar o processo em si. E da Defensoria Pública para a garantia de direitos da população vulnerabilizada. Então, atendimento da Defensoria Pública é um pouquinho, eu acho que é um dos atendimentos que a gente consegue entender que o acesso é mais fácil, né, para a população vulnerabilizada. Então, realmente, buscar atendimento e informar o que vem acontecendo e quais são as medidas a serem tomadas. Depois disso, o Ministério Público, você pode ser, né, individualmente também acionado o Ministério Público, mas a força do coletivo é maior. Então, é interessante também que, se tiver associações de bairro, que elas estiverem envolvidas nesse processo, levar um representante para poder levar essa demanda ao Ministério Público. E as universidades, muitas vezes, né, têm atendimento também voltado ao público. A gente tem um exemplo do que eu mencionei aqui com relação à minha pesquisa. A gente tem, na Universidade Católica, por exemplo, tem
projetos voltados para a habitação social. Então, a universidade ela abre as portas para as comunidades para elas questionarem esse tipo de processo, por exemplo. A Universidade Federal também tem os escritórios modelos que podem dar um auxílio, tem o SAJU, né? E eu acho que se movimentando nesse sentido, de especialmente entrar em contato com o Ministério Público e Defensoria Pública, é um bom caminho inicial para, pelo menos, entender realmente o processo. Muitas vezes as comunidades não estão alheias realmente ao que está acontecendo e a forma que está acontecendo, se está sendo feita de forma legal, né, em atendimento ao regramento, e quais são os direitos que a pessoa que já vive nesse território tem para garantir o seu direito à moradia e, se é possível, inclusive, continuar no território. Maravilha. Informação aí, ó. Defensoria, Ministério Público, procura advogado também. É importante, Advogado né? privado. Para poder seguir aí essas orientações e se organizem coletivamente, que é o mais importante. A força do coletivo traz um outro gás às questões. Mas pensando também, doutora, na política pública, o que é que hoje, como é que você avalia essa questão da política pública relacionada ao direito à moradia? Porque nós sabemos que as comunidades quilombolas também sofrem com determinados problemas do racismo ambiental. Tem lá a Convenção 69 da OIT, que tem algo para se discutativa. Então, a comunidade ela tem que ser ouvida quando o empreendimento vai ocupar aquele espaço. No caso do território urbano, existe esse processo ou é uma coisa verticalizada? Tem alguma coisa voltada na política pública para essa questão? Alguma legislação específica que direcione? Ou como é que funciona? Na verdade, há sim legislação específica que tenta garantir a oitiva da população vulnerabilizada muitas vezes, mas que está envolvida naquele processo, né, de concretização ou de encampamento desses projetos promovidos especialmente pelo poder público. Os projetos urbanísticos, nesse caso. Então, a legislação urbanística, ela tem previsão de que por exemplo, tem que ter audiência pública em certos tipos de projetos, né, urbanísticos. Mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes esses ritos eles são cumpridos formalmente, mas não efetivamente. Então, por isso que é necessário realmente que a gente garanta o acompanhamento pelos órgãos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, que vão atuar de forma diferente, mas na garantia de que as políticas públicas estão olhando os trâmites e a forma de ser executada conforme a legislação. E uma coisa que é muito interessante, Carolina, a gente pontuar é que a nossa legislação urbanística, a legislação urbanística do Brasil, é uma das mais avançadas do mundo. Então, a legislação em si ela é de ponta, né? Mas o que a gente vê é que muitas vezes, como eu acabei de colocar aqui, é que o procedimento ele é formalmente cumprido, mas não efetivamente cumprido. E aí eu volto a dizer, por isso é muito necessário que as ações sejam feitas de forma coletiva e que as associações de bairro estejam juntos, os movimentos de luta por moradia estejam juntos e tentando movimentar o poder público para que cumpra esse regramento, porque o regramento de qualidade ele existe. Maravilha, perfeito. E pensando na questão da interseccionalidade, né, dessa coisa de misturar gênero com raça, o direito à moradia, fazer essa salada de frutas tão deliciosa, como é que você traz isso na sua pesquisa? Como é que a gente também pode aplicar isso, trazendo para essa questão do direito à moradia? Eu acho que eu posso dizer que o divisor de águas para mim foi a leitura de uma autora que hoje é muito festejada, que bom, está sendo muito festejada, é Dora Lúcia Bertoldi. Ela traz essa reflexão sobre realmente as questões de direito e relações raciais e como a legislação ela tem um papel ambíguo para mediar as relações, né, dentro da nossa sociedade. É a partir do direito que a gente tenta promover e garantir realmente direitos básicos sociais, né, que contemplem a maioria da população, mas é justamente o direito, a partir do direito e do poder judiciário, que a gente vai dizer que certos corpos têm direito a certos tipos de direitos, né? Então, é o poder judiciário em si que vai, por exemplo, delegar ou afastar a concretização dos direitos básicos à população.
é o Poder Judiciário que vai dizer qual é o lugar do negro no Brasil, por exemplo. Então, foi uma oportunidade única encontrar essa autora, né, que traz esse tipo de reflexão profunda e que traz também esperança, porque não é só... É um olhar crítico, é um olhar que vai te dizer que o que a gente idealiza como justiça não é o que é possível, mas é o que, a partir desse olhar crítico, que vai ser dito que, se não for com o direito, não vai ser. Então, a gente está aqui, né? A Liane está aqui para mostrar que, a partir do enfrentamento, a gente pode repensar e reposicionar. E é só a partir do enfrentamento, utilizando, inclusive, das ferramentas que são colocadas a partir da legislação, que a gente pode pensar numa melhor qualidade de vida. Perfeito. É por aí, exatamente. Então é isso. Nós estamos chegando ao final. Infelizmente, não fiquem tristes, semana que vem tem mais. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para a Dina Lopes, aqui da TV Quirimurê, para toda a equipe, para a Adriana Top Bra, nossa diretora maravilhosa. Quero dizer que o programa Yaludez em Pauta está aqui, que é um espaço coletivo. Então, você que tem a sua pauta, que queira trazer, procura a gente aí nas redes sociais. A Adriana vai colocar as redes sociais aí para a gente. Então, se tiver algum projeto, alguma temática relevante para a sociedade, para levar informação para a sociedade, esse espaço do Yaludez em Pauta é um espaço pautado para isso, feito para isso. Então, antes de finalizar, eu quero passar a palavra para a doutora Sheila, dizer a ela que foi uma satisfação imensa partilhar esse momento, essa troca, porque é sempre uma troca, é sempre um aprendizado para a gente estar, né, discutindo sobre os diversos temas. Agradecer imensamente sua presença, dizer que é uma honra, um orgulho para a Yaludez tê-la como membra, e dizer que as portas estão abertas. E vamos pensar aí, né, no direito à moradia, trazer questões, tirar dúvida. Quem tiver dúvida aí, também tiver passando por algum problema, manda lá no Instagram das Yaludez, que acho que dá o que a gente puder contribuir em termos de orientação. Saibam que vocês não estão sós. Então, doutora, faça seus agradecimentos finais. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, porque estar e poder estar aquilombada, como eu coloquei antes, é ímpar. A gente se vê através das nossas, por meio das nossas, e isso traz uma experiência única, oportunidades únicas, e a gente, inclusive, poder pensar em se reposicionar, em poder pensar em novas formas de trazer, de levar a nossa atuação e se apropriar, inclusive, das ferramentas que são colocadas para a gente. E uma dessas ferramentas é o próprio direito. Pensar o direito, se não for através da perspectiva interseccional, através do recorte racial e recorte de gênero, não é mais pensar direito. Maravilha, perfeito. Deixa uma mensagem aí para mim, né? Estou ouvindo. Quem quer iniciar no mundo do direito, as mulheres aí que querem aprender um pouco mais sobre a moradia, sobre o direito à moradia, os homens também, né? Deixa aí uma mensagem final. Eu acho que é um convite. Eu sempre digo que direito é um curso que abre mentes. Então, é um convite a refletir, ao estudo, a se instrumentalizar, a estar realmente mirando trajetórias que são trajetórias de luta, mas são trajetórias felizes e de sucesso. É entender que nós, não só as mulheres negras, né, mas especialmente as mulheres negras, a gente traz formas de luta, de posicionamento, de reflexão, que são particulares, mas que abrangem e abraçam muito mais do que a gente imagina. Então, venham, estudem, se instrumentalizem, mas entendam também que a academia é um espaço nosso, é difícil. E o Poder Judiciário, apesar de não ter sido estruturado para a gente, se a gente não tomar, vai continuar não sendo estruturado para os nossos, né? Então, entendendo que a luta é árdua, mas que se a gente estiver disposta a estar juntas de mãos dadas, a gente pode repensar e reposicionar. Maravilha, maravilha! Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Yaludez em Pauta. Lembrando que o programa é exibido às sextas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, a reprise às 19 na TV Quirimurê, o canal que você se vê, canal 10.3. Um abraço e até o próximo encontro.
rainha africana, Brasil que é sul-americana, poderosa do meu trono, eu não tenho dono.